Olá, boa noite a todos que escutam esse segundo e último capítulo de In Memoriam, um podcast sobre o luto. Nesse vídeo, nós falaremos sobre como lidar com a morte e com o luto, atravessando os estímulos, pensamentos e sentimentos comuns que são eliciados antes, durante e após uma perda significativa. Por fim, depois de assistir esse vídeo, não se esqueça de preencher nosso formulário por meio do link na descrição. Isso contribuirá para o controle da eficácia do nosso trabalho. Nós agradecemos a sua compreensão. Bom, então, Gabi, nesse segundo episódio, continuando o primeiro, nós ficamos de falar sobre as fases do luto, principalmente, né? A gente bem sabe que a morte, ela é um estágio de vida como qualquer outro. A gente aprende ao longo da vida a sentir a aversão pela morte e o luto, então, nesse fala. A gente, então, caracteriza a morte como algo inevitável, é uma coisa que sempre vai acontecer. E o luto, ele é considerado incessável, né? Uma vez que ele é algo que não finaliza, de certa forma, com um ponto, assim, né? E aí eu queria discutir contigo, principalmente, antes da gente falar, de fato, de como lidar com a morte e com o luto, mas sim com as fases, as tão famosas fases do Claro, luto, né? importante. Antes, pessoal, eu gostaria de agradecer vocês pelo feedback que vocês deram no último vídeo, muito legal mesmo. É um trabalho da faculdade, né? Mas ali o feedback que vocês estão dando ali, preenchendo o formulário, estão nos ajudando bastante. E obrigado. Então, sobre as fases do luto, né? As fases do luto, pessoal, apesar de, como a gente disse no último episódio, o luto ele acontece de formas diferentes em cada cultura, né? Lembra bem que a gente tinha falado sobre isso, né? Porém, ele é sempre é diferente culturalmente, como as pessoas agem com o luto. Porém, agora os nossos sentimentos em relação ao luto vão ser sempre iguais, tá? Vão ser sempre iguais. Isso foi uma teoria que a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross ela criou, tá? Ela é suíça, né? E ela é psiquiatra e ela criou e publicou dentro de um livro chamado A Vida e a Morte, né? E essa é a teoria que é mais usada por psicólogos, né? Estudantes e afins, né? E a mais aceita. É, a fase do luto, então, pessoal, ela passa por 5 processos. A primeira delas, esses 5 processos eles não são lineares, tá? Eles pode acontecer ou primeiro pelo que eu vou falar primeiro, que é o que mais acontece normalmente, né? Mas pode acontecer de uma forma um pouco mais aleatória também, tá? Agora, o primeiro seria a negação. A primeira reação que a gente tem sobre o luto é a negação. Vamos supor que aconteceu um acidente de um amigo nosso. A primeira coisa que a gente vai é, né, não acreditar que isso aconteceu. A gente vai procurar nas redes sociais, a gente vai ligar para algum conhecido para saber se isso é verdade, né? A gente vai ficar incrédulo com a situação, né? A gente não, primeira coisa que a gente não entende, a gente nega a existência que isso poderia ter acontecido, né? Isso é muito normal, tá? Mas claro que a gente vai entendendo ao passar ali do momento, né? Ao passar da situação ali, quando vai se acalmando, a gente vai entendendo como isso vai acontecendo, tá? Mas é claro, é normal ter uma evitação, a gente não querer falar sobre isso, a gente não querer falar sobre o que aconteceu, tá? Até passar para a fase 2, a segunda fase, que é a raiva. A raiva, como o próprio nome já diz, é onde o nosso sentimento está mais aflorado, né? É muito comum a gente ter esse sentimento de injustiça, né? De por que isso aconteceu, né? A gente, né? Por que isso aconteceu, isso não devia ter acontecido, né? A gente ficar enraivecido, a gente não entender como aquilo poderia ter acontecido, né? E a fase 3, a próxima fase é a barganha, tá? Barganha é uma negociação, né? Tem gente que fala negociação, mas é mais conhecido como barganha também. Que após passar pelo momento de raiva, a gente começa a entender melhor, né? Começa a aceitar
mas mesmo assim é uma tentativa de negociação. É muito comum a gente tentar negociar consigo mesmo o porquê que isso aconteceu. Ou, isso não deveria ter acontecido, ele se acidentou de carro, e se ele tivesse saído mais cedo, né? Um exemplo. Se ele tivesse saído mais cedo, se eu tivesse ido com ele, né? Sabe, por que eu não dei o meu último tchau, sabe? A gente começa a imaginar coisas que poderia ter acontecido diferente, né? A gente começa a negociar consigo mesmo, E que tá? provavelmente seria um luto mais elaborado, né? Com essas Perfeito, outras situações, né, que a pessoa perfeito. levanta. Fase 4, pessoal, é a depressão. Depressão. A fase 4, pessoal, é muito comum a gente ficar mais triste. É exatamente os sentimentos depressivos, né? A gente se isolar mais, a gente ficar mais triste, tá? Falta de interesse, né? Sentimentos mais depressivos, a gente ficar Mais recluso, mais né? reclusos, perfeito. Eu ia dizer que a fase depressiva ela acontece nesse momento porque é justamente aquilo que a barganha não deu certo. A pessoa percebe que a barganha não deu certo. Todas as negociações que ela tentou fazer não deu certo. Então ela entra num estado de meio que de depressão, mas ao mesmo tempo é próximo ali do que seria a próxima fase, Que é a aceitação. né? Perfeito. A gente percebe, né, pessoal, que uma fase aqui ela acaba sendo meio que sempre uma melhor que a outra, né? Por exemplo, a barganha é melhor que a raiva, porque já passou aquele sentimento tão aflorado da raiva, a gente começa, né, a pensar mais um pouco racionalmente ali para negociar algo, né? Depois tem a depressão ali, e depois tem a aceitação, que a gente finalmente começa a aceitar o que aconteceu, né? A gente começa a racionalizar, a gente começa a entender que se aquilo aconteceu, a resposta não deve ser que era porque deveria ter acontecido, né? Essa não Sim. é a resposta, mas a gente entende que aconteceu, né? A gente começa a olhar com um olhar mais realista sobre as coisas, né? Eu ia comentar, né, que o luto, mesmo, e aí a própria Elizabeth Kubler-Ross, ela fala que o luto ele não segue então uma linearidade dessas fases e ele, como eu tinha dito antes, ele é incessável. Isso quer dizer, né, que passado muitos anos, né, alguns lutos ainda podem iniciar certas respostas de tristeza, raiva, barganha, às vezes aceitação, às vezes não, enquanto outros lutos são facilmente manejáveis, né? Ainda assim, todos eles têm uma característica de ser incessável. Então, tem, por exemplo, pessoas que perderam teve uma perda significativa, né? Não necessariamente a morte de uma pessoa, como a gente falou no vídeo anterior, existem lutos simbólicos, né? E depois dessa perda significativa, 30 anos depois, a pessoa ainda tem alguns sentimentos, claro que não sempre, né? Mas ela Sim, vira e mexe, tem lá um sentimento importante relacionado a esse luto. Então a gente pode caracterizar o luto como cíclico, né? Ele vai e volta, tem um padrão até ficar mais ou menos estável. O meu colega Gabi falou sobre uma perspectiva ali psicanalítica, né? Eu pensaria o luto numa visão cognitiva, mas também comportamental. Na visão cognitiva, o Piaget, o Jean Piaget, ele afirma que numa aprendizagem qualquer, a gente sempre vai estar expostos a um estímulo novo, uma informação nova. Essa informação nova vai se acomodar, né? E aqui pensando em processos psicológicos básicos, né? Por exemplo, a própria percepção, a memória em si. Essa informação nova externa a nós vai ficar acomodada aos circuitos neurais até então ficar estável, como eu tinha falado anteriormente. Uma visão já comportamental, o Skinner, o Burroughs Frederick Skinner fala que a aprendizagem é uma capacidade contínua, duradoura, né? Então a gente entende que a pessoa aprendeu, né? E aqui pensando no luto, a pessoa aprendeu a vivenciar com luto depois que ela consegue eliciar respostas, ou seja, emitir respostas, agir no meio de um ambiente a partir de estímulos desse mesmo ambiente.
Logo, uma pessoa não aprendeu ainda quando os estímulos ainda são consideráveis e instáveis. Ainda que, como eu falei, mesmo que daqui a 30 anos, daqui a 10 anos, a pessoa lembre e ela imita alguns sentimentos, foi alguma recuperação, talvez, ali espontânea, que a pessoa lembrou de alguma coisa mais importante. Talvez foi uma coisa que ela não trabalhou isso na época quando aconteceu os fatos, né? E assim por diante. Mas o que se entende é que quando a pessoa que entrou num estado de, entre aspas e muitas aspas aqui, cura do luto, porque luto não seria doença, a não ser o luto prolongado, aquele luto que está previsto no DSM-5-TR, o luto, ele é um processo sadio e é necessário aprender a viver com ele. Sim. Primeiramente, E eu acho que esse é o ponto a principal. gente pegando uma interpretação ali do Skinner, seria se o estímulo sempre nos dá o estímulo, ele ocasiona o nosso comportamento ali, né? Então tu acha que, por exemplo, a pessoa morreu, se eu continuar, por exemplo, olhando as fotos, né, a gente estimulando ali de maneiras visuais ali a lembrança dessa pessoa, tu acha que isso pode contribuir para que a gente continue em luto? Assim, Não tentando diria, interpretar, né? não diria em luto, assim, a pessoa ela poderia vivenciar outras formas de ter a companhia dessa pessoa que perdeu, dessa perda, de forma com que não, claro, talvez ali nas primeiras semanas depois da perda significativa, talvez isso seja até potencializador, ou seja, a pessoa vai olhar as fotos e vai ter reações, Sim. né? Mas vai chegar um momento, talvez, que olhar fotos, lembrar momentos, sentir cheiros que lembra a pessoa perdida, talvez seja reconfortante. Vai depender, e aí depende bastante dos estilos E que dessa entra a pessoa. aceitação, né? Isso, que lembra aceitação. Então, talvez ali no início, na negação, talvez não, né? Mas em um outro momento ali de barganha ou então de aceitação, a pessoa ela pode então ter mais manejo para lidar com essas coisas, né? Eu elaborei algumas frases, né? Do que a gente não pode dizer, né, para um enlutado, e a gente pode também aqui pensar em outras, né? O que a gente pode dizer para um enlutado e o que a gente pode fazer quando a gente está enlutado, né? Então eu acho que é mais fácil a gente começar por aquilo que não se pode dizer para um enlutado. Então é importante a gente saber o que não dizer, tá? Porque dependendo, como a gente é um ser social, biopsicossocial, né? Então a gente é muito influenciado pelo nosso ambiente e a depender das coisas que a gente escuta, né? A gente, além de ser um ser vivo, a gente também tem comportamento verbal. Então a gente tem toda uma complexidade que nos atinge diretamente e indiretamente. Então, saber o que dizer a alguém, né, ou agir na frente dessa pessoa enlutada é importantíssimo, porque isso pode ser fator, sim, de risco para um luto complicado e para um transtorno depressivo. Aliás, é importante frisar antes, né, o luto complicado, o luto em si, sadio, né, ele lembra bastante o transtorno depressivo, né? Tanto que tu falou, né, das fases do luto, tu falou depressão, né? Então, sim, tem uma parte ali do luto que lembra bastante o transtorno depressivo, com a grande diferença de que no luto nós não temos mudança de humor, né? A pessoa ela fica triste, isso é uma mudança de afeto, é diferente de humor, mas o humor dela se mantém estável. Ela fica triste, mas ela está estável por dentro. Já na depressão, a pessoa tem mudança no humor. Ela por dentro ela fica perdida. Então, tem algumas coisas que lembra bastante o transtorno depressivo e o luto em si ele pode ser um fator de risco para o transtorno depressivo, mas ele em si ele é considerado sadio com exceção do luto complicado. Então, é importante a gente saber o que a gente pode ou não dizer para alguém que está enlutado. No caso, vamos falar aquilo que não se pode dizer. A primeira frase que eu trouxe, né? Isso já aconteceu comigo e vai passar, né? É uma frase completamente desmotivadora, né? Não tem um porquê, remete a uma arrogância, né? Então, minimiza muito a dor alheia, né? Então, é claro que quando alguém diz isso, né? A pessoa ela não tem a intenção de transmitir essa depreciação, né? Na verdade, ela quer ajudar da Ela forma quer dela, né? ajudar, mas não é o que bem acontece, não é o que todo mundo
percebe isso, né? Perfeito. Isso é muito comum para lutos simbólicos, né? Que bobagem, né? Larga disso, esquece isso, né? Então, mesma coisa... Nos lutos não compreendidos Nos- é o que é mais comum falar, o que não deve ser Exatamente. dito, né? Exatamente. Nos lutos não compreendidos, nos lutos simbólicos, principalmente, essas frases aqui são campeãs, né? Importante também dizer, e essa também é uma frase que muita gente fala, mas sem intenções ruins. Ele está no lugar melhor, né? Eu acho essa frase ela depreciativa, né? Tá certo que a pessoa nesse caso ela tá se referindo talvez numa visão assim meio espiritual assim da coisa, tá? Mas ela remete, né, de que então se ele está no lugar melhor, a gente está no pior e a gente está sofrendo nesse lugar pior, né? Pensando assim numa lógica, né? Então é uma frase depreciativa que, apesar de parecer, ela não contribui para a elaboração do luto, né? E contribui para o luto complicado. Desculpa te interromper, Otávio, mas que é legal a gente pensar. Agora a gente está racionalizando aqui, né? Agora a gente não está em um momento que a nossa emoção tá aflorada, tá enraivecida. Então a gente consegue entender que essa frase ela não tem o sentido, né, proposto ali. A gente Sim, consegue entender isso. Agora, só que uma pessoa que está num momento de raiva e escutar isso pode levar a caminhos que não está no nosso controle, entende? exatamente. Principalmente ali na fase 2 da raiva, essas frases são muito tendenciosas. Por isso que aí que está o perigo da gente falar, sabe? A pessoa não racionaliza, a pessoa não vai pensar, tipo, esse aqui, né, ela realmente está num lugar melhor. Não, para ela o lugar melhor é aqui com ela, Exato. né? Então, é, Não, e aí pensando na barganha, né? Se tu fala uma frase dessa, ele está num lugar melhor, a pessoa ela vai rebater contigo, ela vai tentar negociar contigo. exato. Entendeu? Então ela vai chegar e vai dizer o seguinte: tá, mas eu queria que ele estivesse aqui comigo. Entendeu? Pois então. Então não faz essa frase, ela não contribui, né? Se a gente fosse resumir as frases no geral, tá? É muito importante não tentar fazer com que a pessoa sorria, tá? Não tentar olhar para o lado bom das coisas, tá? Eu acho que ser realista nesse momento transparece mais veracidade e com certeza vai gerar muito mais empatia, tá? Pelo enlutado, do que tentar fazer a pessoa sorrir a todo momento ou então esquecer, olhar o lado bom das coisas, porque no luto não tem nada, não tem lado bom. No luto, na morte não tem lado bom. E ela é assim mesmo, né? Também tem alguns públicos que é importante a gente também fazer algumas ressalvas, né? Para crianças. Não dizer frases para crianças. A gente falou até no vídeo anterior, né? Para crianças, não dizer frases como ele virou uma estrela, ou ele foi viajar, ou ele foi visitar um parente distante, ou ele foi trabalhar em Marte, vai saber, não sei. Então, assim, frases que não contribuem. A criança, apesar de concreta, né, dependendo ali, eu citei até o Piaget agora há pouco, né, a criança, em um dado Ela é momento, muito literal, né? isso, em um dado momento, a criança, ela é simbólica, ela se torna simbólica, mas antes ela é bastante literal, concreta. Isso significa que ela leva muito ao pé da letra. Explicar para uma criança o que é morte, o que é luto, é difícil, porque a criança não sabe o que é morte ou luto. No entanto, a criança tem capacidade, sim, de entender o que é morte ou luto. Então, a depender da idade da criança, pensando aqui nos estágios de desenvolvimento do Piaget, ela já terá compreensão de morte e pode, inclusive, participar de rituais fúnebres. Então, por exemplo, a criança ela pode ir no velório, a criança pode ir numa missa de sétimo dia, ela pode ir numa confraternização da família, tá? Desde que supervisionada por um adulto que não esteja descontrolado emocionalmente, né? A criança ela pode também demonstrar as mesmas fases que a Elizabeth Kubler-Ross falou, né? Então, a criança, por ela ter essa capacidade, ela vai compreender da forma dela. Talvez ela transmita isso num brinquedo, né? A criança, ela fala muitas vezes brincando. Então, isso vai ser transmitido de alguma outra forma. Eu gostaria de dar um exemplo pessoal aqui para vocês, pessoal. Eu tenho um sobrinho, né?
E para evidenciar isso, que como a criança ela não entende exatamente o que é a morte, né? O que é a vida, o que é a morte, é que a nossa avó ela faleceu faz alguns anos já, né? E só que esse meu sobrinho ele tem 7 anos e ele chegou a conhecer a avó, né? E recentemente a nossa tia-avó, que é irmã da avó falecida já, ela nos visitou, a gente foi ver ela. E o meu sobrinho, sabendo que a minha avó tá no céu, ele chamou a irmã da nossa avó de vó. Ele Confundiu. achou que era a mesma pessoa. Ele achou que era a nossa avó ali, sabe? Mesmo que, tipo, ela voltou do céu e tá aqui com a Sim. gente, entende? Quer dizer, pô, ela voltou, ela desceu do céu, né? Sabe? Então, quer dizer, ela não Voltou da morreu. viagem. Voltou da viagem. Então, quer dizer, então é mais ou menos por aí, né? A criança, se tu fala para ela frases assim metafóricas, a criança ela vai levar o pé da letra e ela vai seguir à risca esse pé da letra, né? Então, é importante a gente ter essa compreensão realista também com crianças, né? Com homens, no geral, é importante dizer frases... importante não Não, dizer frases como homem não chora, né? É uma frase culturalmente machista, né? Que pune severamente os sentimentos de qualquer ser vivo, né? É lógico que homens choram, homens sentem raiva, homens barganham, homens aceitam e depois negam e assim por diante. Então, é importante também a gente entender que homens também têm o seu espaço de demonstrar seu sentimento de luto, né? Eu também faço um adendo com o natimortos, né? Ou seja, as grávidas que acabam perdendo seus filhos, né? Algumas pessoas falam essa frase, né? Ele não era para nascer, né? Eu acho essa frase tão impactante, desmotivador, né? Reforça a fala de que a mãe é ineficaz, né, para gerar crianças, né, ou então gestar essas crianças. Pode reforçar frases de impotência, né, na mãe mesmo. Então, eu acho que é uma frase que é completamente assim desnecessária, né? Também trago algumas frases do que dizer, nesse caso, dizer ao enlutado, tá? É importante a gente levar a máxima de que se tu não sabe o que dizer no momento ali, às vezes a pessoa enlutada chega pra ti, chora no teu ombro, às vezes tu não tem muita reação. Então, se tu não sabe o que dizer, não diga. Não fala, só leva o momento ali, né? a gente tem em mente ali que a melhor coisa, primeiro momento, é estar presente, ouvir a Exato. pessoa, né? Por exemplo, ali, se ela estiver em negação, não tenta enfiar uma coisa ali na cabeça dela de que aconteceu. Ela vai passar por essa fase ali sozinha, ela vai negar e depois vai, né, depois vai passar pela raiva, né? A gente tem que respeitar esse processo de luto dela, Sim. né? Uma das melhores coisas que a gente tem realmente é ouvir, né? Exatamente. É uma coisa tão simples, na verdade. Porque, assim, é tu ser você e entender a situação do que está acontecendo. Eu trouxe até outros pontos aqui, né? Olhe nos olhos da pessoa e mostre compreensão. É uma coisa Sim. tão básica, sabe? Então, olhe nos olhos. Às vezes, tu não precisa nem dizer nada. A pessoa ela vai contar toda a história da vida do morto mesmo, né? Que tu não vai precisar falar nada, né? Só bastando estar ali, né? Ouvindo ela. Às vezes, dizer meus pêsames é mais do que o suficiente. Então, tu não precisa falar mais nada às vezes. Então, meus pêsames, que perda ruim, né? Que A situação. gente validar a emoção da pessoa, né? Exatamente. Mostrar que realmente faz sentido, realmente é triste. Sim. Não, e assim, referindo-se ao morto, né? Nesse caso, a pessoa que morreu, em caso de uma morte mais previsível, você pode dizer, essa pessoa descansou, né? No caso aqui, para uma pessoa adulta, né? Não para uma criança. Né? Ela descansou, ela teve um fim bom, né? Pensando aqui numa morte previsível. Já numa morte imprevisível, a gente pode demonstrar sentimentos de surpresa com a situação, assim, junto com a pessoa, esboçar o mesmo sentimento que a pessoa está esboçando, né? Então, se a pessoa está com raiva, demonstre raiva também. Se a pessoa está chorando, fique ali consternado, né? Junto com ela. Né? Acho que ela vai entender que é normal, né? Ela vai entender que é normal, né? Pensando assim numa morte que aconteceu do nada, assim,
né? Então, foi um acidente do que aconteceu, né? Então, demonstre o mesmo sentimento junto com a pessoa, né? Importante isso que eu vou falar agora, né? Normalmente, algumas pessoas abraçam, né? Então, abraços são bem-vindos, mas não exagere. Eu acho que tem pessoas que não gostam, tá? Então, tem pessoas, por exemplo, que nesse momento quer ficar sozinha, mas tem outras que gostam. Depende muito do estilo da pessoa. É importante ter uma balança nesse momento, depende da pessoa. Se possível, não é bem uma regra, mas eu acho que é de bom tom também, perguntar sobre os processos fúnebres, né? Então, pergunta para a pessoa, como é que foi o velório? Como é que foi a missa do sétimo dia? Mostra interesse na burocracia desses processos, porque tem algumas pessoas que não conseguem vivenciar o luto porque fica muito em volta desses processos burocráticos. Então, comprar o caixão, qual é a herança, né? Sim. Então, é importante demonstrar pelo menos um interesse, assim, né? Eu acho que é de bom tom. E isso, de certa forma, apesar da gente não estar se referindo necessariamente aos sentimentos, mas gira em torno do processo de luto mesmo, da morte em si. E por fim, né, eu acho que é importante a gente também citar algumas coisas do que fazer quando a gente está enlutado, né? Então, a primeira coisa que eu diria, né, esse é o momento especial, essencial para demonstrar sentimentos. Tem momento melhor que esse? Não tem, né? Esse momento é um momento para tu chorar, para tu gritar, para tu falar, para tu contemplar, para aceitar, para não aceitar, para negar, para relembrar momentos no seu ritmo. É o Então, teu momento. é um momento para isso, né? Eu sou essa pessoa. Quando eu tive também alguns lutos ao longo da vida, acho que eu comentei contigo semana passada, né? Em todos os lutos que eu tive um momento para mim. Assim, eu chorei, eu falei, eu contemplei e foram lutos compreensíveis, foram lutos manejáveis. Eu consegui manejar todos esses lutos. Então, é o momento para isso. Para tu chorar, para tu falar, para tu gritar, para fazer várias coisas. Inclusive até negar, que é a primeira fase da segunda Cumber Horse. Sim. Eu acho importante também comparecer aos rituais fúnebres, né? Rituais fúnebres aqui, quando a gente fala em rituais fúnebres, não necessariamente a gente está se referindo à religião, né? Também, mas não somente. Eu acho que rituais fúnebres, como por exemplo um velório, uma missa do sétimo dia, às vezes jogar as roupas fora da pessoa que faleceu é um ritual fúnebre. Sei lá, acender uma vela, né? Tem pessoas que acendem vela para pessoas mortas. Comparecer ao cemitério no dia de finados, tem gente que faz isso, né? Então, isso são rituais fúnebres e normalmente ajudam para o manejo. Eu tenho a impressão que a gente praticar um ato ali destinado à pessoa, né? Ali a gente está meio que ajudando a aceitação, né? Sim. A gente destinar um momento ali que É uma maneira de tu se despedir da pessoa, né? Principalmente numa morte que foi imprevisível, né? Então a pessoa morreu, sei lá, de acidente, ou então ela não foi percebida, né? Foi um suicídio muitas vezes. Então, o ritual fúnebre, até para mortes imprevisíveis, é uma forma de se despedir, né? Tem algumas pessoas, como tu até comentou lá no início, né? Tem algumas pessoas que não conseguiram dar tchau, né? Não conseguiram se despedir em vida, então elas conseguem em morte, né? A ajuda comunitária, né, nesse momento é bastante fundamental. Então, recomenda-se a proximidade com pessoas do trabalho, amigos, familiares, né, para, né, ter esse momento um pouco mais confortável, né. E uma coisa bastante importante, né, porque o luto, ele é, como eu falei antes, ele é bastante semelhante a um transtorno depressivo, claro, com as suas devidas diferenças. Mas uma coisa que é bastante comum entre eles é a avolia, né? Que é o sentimento de não querer fazer nada. Tu perde prazer temporariamente por algumas coisas, coisas que antes davam prazer, hoje não dá. Claro que na depressão é uma coisa bem contínua, né? No luto é uma coisa temporária. Então, a minha sugestão, né, é que faça a sua rotina na medida do possível. A rotina comum, misturando, então, seus sentimentos de luto com os atos, né? Eu acho que é importante a gente vivenciar o luto, principalmente, né, a gente comentou isso no vídeo anterior,
A gente vive uma sociedade que não pode ficar triste. Se tu fica triste, tu é uma pessoa que é contra, levanta a bandeira contra a felicidade, ou então que tu vai propagar depressão, né? Como se depressão se propagasse. Então, é importante a gente, como indivíduo, né? Como pessoas que sentem coisas, né? Demonstre esses sentimentos da forma mais sadia possível, né? Eu acho que colocando isso, pelo menos nesse momento de despedida, de sendo de forma bastante sincera consigo mesmo, eu acho que já ajuda bastante, já é uma coisa que desfavorece o fator de risco de luto complicado. Perfeito. Né? Perfeito. Então, vamos finalizar então, Otávio. Acredito que seja por isso. Eu queria propor uma reflexão pra gente. É sempre legal a gente tirar algum aprendizado, né? E antes da gente sofrer de luto, pessoal, que tal a gente refletir um pouco sobre o presente, né? Antes que seja a última vez que a gente dá tchau pra alguém que a gente goste, que a gente dê um tchau de verdade, né? Que a gente dê um tchau com sentimento, que a gente não deixe de se despedir da pessoa por raiva, por alguma briga, por alguma coisa, né? Porque isso só causa arrependimento, né? Sim. Então vamos refletir um pouquinho sobre o que a gente pode fazer antes de uma futura despedida, né? Isso é bem legal. Não, é uma, assim, principalmente as pessoas que estudam sobre morte e luto, é uma coisa que chama bastante atenção, né? E principalmente esses médicos que ficam mais ali voltados para cuidados paliativos, né? E quando pergunto, né, principalmente para Ana Quintana Arantes, que escreveu A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela responde por que ela estuda esse assunto, né, tão mórbido assim, né? Ela fala que ela entende o que é felicidade graças à tristeza. Assim como ela entende o que é vida a partir da morte, né? Então é importante a gente ter a gente considerar que a vida acontece agora, né? A Ana Quintana Arantes fala isso. Ela vive um dia de cada vez, porque é isso. A vida é assim, né? E a morte é um estágio como qualquer outro. Vai acontecer comigo, contigo, com todo mundo, né? Então é importante a gente ter esse processo assim da gente também entender que as despedidas elas não necessariamente precisam acontecer no luto, né? Elas podem acontecer em vida e antes, né? Valorizando então o momento presente, né? Perfeito. Tá. Então acredito que seja isso, né? O nosso projeto foi bastante curto, mas muito aproveitoso. A gente agradece mais uma vez a compreensão de todos. Não se esqueça de preencher o nosso formulário no link da descrição para nosso controle de eficácia. E até a próxima!